Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde, ou melhor dito, novamente os meus cumprimentos. Vamos então iniciar, conforme requerimentos aprovados anteriormente, a audição da autoridade tributária no âmbito da apreciação de duas propostas de diplomas, a proposta de lei 4314 do Governo que reforça as garantias de contribuinte de simplificação processual e a proposta de lei 15/14 da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira, que procede à alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei 442-A, 88, de 30 de novembro, pela eliminação da tributação em sede de IRS sobre compensações e subsídios auferidos pelos bombeiros portugueses na prestação de serviço voluntário. Temos o gosto de contar com a presença da Sra. Diretora-Geral, a Dra. Helena Bosch, que cumprimento, que vem acompanhada das Sras. Subdiretoras-Gerais, Dra. Ana Cristina Bicho e Dra. Teresa Gil, que igualmente saúde e cuja presença muito agradeço. Cumpre-me explicitar os termos em que esta audição decorrerá. Tratando-se de dois diplomas, não faria obviamente sentido que fossem colocadas as questões em simultâneo sobre dois temas diversos e, portanto, uma primeira ronda em que aos grupos parlamentares estão atribuídos até 3 minutos para colocarem questões sobre a proposta de lei 4314, que reforça as garantias dos contribuintes e a simplificação processual. Após o que, concluída essa ronda de questões, a Sra. Diretora-Geral teria a amabilidade de prestar os esclarecimentos solicitados. Fim esses esclarecimentos, seguir-se a segunda ronda, esta sim, sobre a proposta de lei 15, nos mesmos termos, após o que, novamente, a Sra. Diretora-Geral teria a amabilidade de prestar os esclarecimentos. Cumpre iniciar esta ronda o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o Sr. Deputado Duarte Alves, que cumprimento e a quem concedo imediata a palavra. Sr. Deputado, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral da AT e a restante equipa da Autoridade Tributária Aduaneira. De facto, esta é uma proposta de lei que, à semelhança de outras que temos tido, versa sobre diversos códigos fiscais e, portanto, é para nós importante ouvir também aquilo que é o parecer da própria Autoridade Tributária, que é quem diariamente lida com estas questões. Esta proposta de lei tem como desiderato simplificar o relacionamento entre contribuintes e a administração tributária e reforçar os direitos dos contribuintes. Consideramos que há vários aspectos positivos da proposta de lei que já têm sido abordados aqui em várias audições. No entanto, há outros que nos suscitam dúvidas e, portanto, nós não vamos fazer perguntas sobre o que consideramos que é positivo, vamos fazer perguntas sobre aquilo que nos suscita maiores dúvidas. E, desde logo, naquilo que diz respeito ao regime geral das infrações tributárias, às alterações que são propostas, em que consideramos que é positivo, relativamente à dispensa e redução de coima, que é positivo retirar a expressão pode e, portanto, deixar de haver alguma discricionariedade nessa decisão da aplicação da dispensa de coima, nestes casos em que não há perda de receita fiscal e em que a situação é regularizada, e, portanto, deixar de ser nessa, digamos assim, no condicional e passar a ser de uma forma mais restrita, parece-nos positivo. No entanto, também pode haver aqui, na alteração que é proposta, alguma restrição face à situação que hoje existe, nomeadamente dando um prazo de apenas 3 dias, que não existia anteriormente, de considerar-se ou excluir-se infrações graves e também de se limitar a uma dispensa por ano e por sujeito passivo. E, portanto, gostaríamos de saber se é assim, se de facto está aqui de alguma forma a restringir o acesso a esta dispensa de coima, sobretudo sabendo que estamos a falar de situações em que os erros são corrigidos, são erros pequenos e que com alguma correção acabam por não ter qualquer despesa fiscal. Depois, também uma questão que nos suscitou dúvidas logo no início, que entretanto já ouvimos vários intervenientes sobre essa matéria, tem a ver com, digamos assim, a consideração da autoridade tributária e também da segurança social como órgãos de polícia criminal.
pelo que percebemos, trata-se de uma especificação de uma atribuição que já estava na lei, mas essa especificação de alguma forma consolida essa atribuição, e tivemos aqui ontem a Sra. Provedora de Justiça que colocou algumas dúvidas sobre essa matéria, considerando que naturalmente a AT e a Segurança Social devem ser entidades coadjuvantes em processos, digamos assim, de investigação criminal, mas que há determinadas atribuições que estão sob a alçada da PJ, do Ministério Público, e portanto queremos perceber exatamente o alcance desta alteração que é feita na consideração da AT, em particular, como órgão de polícia criminal. E por fim, uma outra questão que não está suscitada na proposta. Bom, altera-se uma lei onde poderia ser considerada essa matéria, tem a ver com as férias fiscais, que foi uma medida que está prevista no Orçamento de Estado para 2020 por iniciativa do PCP, que ao longo do ano 2020 seria feito um estudo em articulação com a Ordem dos Contabilistas Certificados para se avaliar e em 2021 proceder-se a essa consagração das férias fiscais. Queríamos, sobretudo, perguntar se a AT de alguma forma já foi contactada por parte do Governo para se começar esta discussão, porque aquilo que ouvimos da parte do Governo e da parte da Ordem é que houve poucos passos que se fizeram nesse sentido, mas de qualquer forma gostaríamos de perguntar se a AT de alguma forma foi consultada ao abrigo desta disposição do Orçamento de 2020 e, portanto, deixamos também essa pergunta. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado. Cumprimento todas e todos os senhores deputados aqui presentes e também a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, bem como os restantes membros que a acompanham. Também concordamos que é fundamental ouvir a posição da AT sobre uma proposta de alteração ambiciosa, que nós consideramos que é ambiciosa porque toca em vários códigos fiscais e em alguma legislação também avulsa, nomeadamente na área das contraordenações e das execuções fiscais. E achamos que, como já também foi referido e que resulta de outras audições, há aqui passos muito importantes e significativos na melhoria da relação entre o contribuinte e a AT, sobretudo nestes dois regimes, controle nacional e de execução. E consideramos como positivo, desde logo, a questão do aumento das circunstâncias onde podem ser atenuadas as coimas. Também consideramos positivo que seja introduzida a obrigatoriedade de observação de jurisprudência, quando ela existe, para diminuir a litigância. Consideramos também o facto de haver a previsibilidade de suspender o processo mediante pagamento de 10% de 30 dias, que é também um fator positivo, e até também a questão da introdução do novo momento, o momento da conciliação. É sempre positivo que, não só no âmbito do processo inspectivo, mas no geral, que o contribuinte seja ouvido, e a audição prévia também é fundamental, seja ouvido e seja acordado com ele uma solução para lhe facilitar o cumprimento das obrigações. Mas hoje eu queria focar aqui a minha questão numa outra problemática que tem sido muitas vezes abordada em diversas audições que têm a ver com as penhoras. E aproveitando a vossa presença aqui, gostava que nos clarificassem o que é que se passa exatamente com o sistema informático das penhoras. Nós sabemos que há uma pressão grande para que o sistema esteja permanentemente limpo, é verdade isso. Depois temos também a versão da Associação Portuguesa de Bancos, que nos diz que o sistema, a plataforma não funciona, devia ser única e devia estar enquadrada com os restantes processos executivos, mesmo fora extra-AT. E temos também muitos reportes e muitos relatos de circunstâncias em que as contas são bloqueadas aos contribuintes, eles não podem movimentar saldos e que muitas das vezes esse bloqueio ultrapassa o limite do processo executivo. Relativamente a essa matéria, também gostava que nos esclarecesse qual é o prazo para o levantamento das penhoras, porque é um outro problema que depois subsiste após o pagamento. Com alguma frequência os contribuintes ficam com as contas bloqueadas muito tempo e ultrapassam as necessidades de satisfação do tributo. E, portanto, era essencialmente sobre a questão das penhoras que eu gostava de ouvir a vossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Carlos Brás. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e o Sr. Deputado Hugo Carneiro, que igualmente cumprimento, e a quem dou a palavra. Sr. Deputado, a palavra é sua. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Diretora-Geral da AT e às pessoas que a acompanham, endereçar também os meus cumprimentos. Esta matéria da PPL 43 tem sido muito debatida aqui nas sucessivas audições que temos tido e que provavelmente têm tido a oportunidade de acompanhar e, efetivamente, aquilo que é o nosso sentimento relativamente a esta proposta é que ela acrescenta alguma coisa em termos de garantia dos contribuintes, mas fica muito aquém, eventualmente, noutros aspectos que seriam importantes a cautelar. E, portanto, nós sabemos que existe uma relação desigual entre a autoridade tributária e os contribuintes. Essa relação desigual resulta dos próprios instrumentos legais que são conferidos à autoridade tributária até à data de hoje, mas isso não diminui a necessidade, naturalmente, de assegurarmos que os cidadãos podem defender, quando consideram que os seus direitos estão a ser violados de alguma forma, com os instrumentos que a lei lhes dispõe ou lhes coloca à disposição. Alguns desses instrumentos são a reclamação graciosa e o recurso hierárquico, em termos de contencioso administrativo e tributário, antes do contencioso judicial. Nós sabemos que os prazos que são divulgados naquele relatório sobre o combate à fraude e evasões fiscais pelo Governo menciona prazos de resposta às reclamações graciosas de 3 meses, sensivelmente, ou de 20 meses nos recursos hierárquicos. E aquilo que é o nosso sentimento é que, eventualmente, isso sendo prazos médios, não espelham a verdadeira realidade, principalmente nos grandes centros urbanos, onde pode haver uma maior concentração do recurso a estes meios e até por experiência própria. Portanto, acho muito difícil que uma reclamação graciosa para a generalidade dos contribuintes seja resolvida em 3 meses. E, portanto, gostávamos de perceber se achariam útil, por exemplo, uma divulgação dos prazos médios de resposta dos serviços de finanças, isto passar a ser obrigatório, até em termos de transparência do funcionamento da autoridade tributária, e, dessa forma, chegarmos a uma conclusão se, em face dos prazos que o meu serviço de finanças, em média, pratica, se me é mais útil recorrer à via do contencioso administrativo e tributário ou se devo ir logo para a impugnação judicial porque os prazos são descabidos, por exemplo. Seria uma eventual vantagem. Sobre as penhoras bancárias, gostava também de saber, uma vez que já foi aqui referido e que é uma matéria muito pertinente, a partir do momento em que existe a cativação de fundos num banco, à ordem da autoridade tributária, existe daí para a frente, até que os fundos sejam colocados na conta bancária da autoridade tributária, a cobrança de juros ao contribuinte ou não. Gostava também de perceber se isso acontece. Relativamente às informações vinculativas, já aqui muito se falou sobre o seu custo quando ela é pedida com uma taxa de urgência. Se consideram esse custo desproporcional ou não para os contribuintes, uma vez que o direito a saber qual é a lei que lhes deve ser aplicada é um direito fundamental e nós sabemos que se recorrermos ao e-balcão ou se recorrermos aos serviços de finanças, vamos obter as mais variadas respostas sobre a aplicação da lei, consoante a entidade a que nos possamos dirigir. Dizer também que, se é verdade que esta relação desigual existe, ela não deve ir ao limite de colocar para lá daquilo que seja proporcional a ter na sua relação com o contribuinte. Por exemplo, quando falamos da litigância de má-fé, nos termos da Lei Geral Tributária hoje, nós temos que a AT pode ser condenada por litigante de má-fé se atuar em juízo contra as informações vinculativas ou se divergir habitualmente do adotado em situações idênticas. E nós sabemos que recorrentemente isto acontece. E, portanto, não deveria, por exemplo, em matéria de litigância de má-fé, para criar uma maior sensibilização no próprio funcionamento da autoridade tributária, equipará-lo, por exemplo, a um contribuinte normal, que é o que o número 2 do artigo 104 dispõe. E, por último, mesmo para terminar, sobre as garantias que são prestadas pelos contribuintes para suspender processos de execução fiscal e no que diz respeito, em concreto, à matéria da caducidade das garantias, se existe um prazo de resposta de 4 meses ou uma reclamação graciosa, porque é que a garantia se deve prolongar, por exemplo, por 1 ano, que tem custos bastante elevados para o contribuinte e considerando que no passado este foi um regime muito mais garantístico do contribuinte, quando, por exemplo, se previa também prazos para uma primeira decisão na primeira instância. E hoje não é exatamente assim. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. E agora, para concluirmos esta ronda, a palavra ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Mariana Mortágua, que acompanha. Obrigado, Sr. Presidente. Também quero cumprimentar a Sra. Diretora da AT e a restante equipa. Uma parte dos temas já foram colocados. Eu
acompanho as perguntas que foram feitas sobre a operacionalização do regime das penhoras e a articulação com a banca, porque somos confrontados muitas vezes com queixas de pessoas que dizem que por uma pequena dívida fica com a conta inteira penhorada. São situações de clara injustiça e depois temos os bancos a dizerem que não tem nada a ver com isso e que não são eles os culpados da situação. Era importante esclarecermos de facto como é que podemos operacionalizar este sistema e perceber de quem é que é a responsabilidade. Já foi também colocada a questão dos prazos das reclamações graciosas, do preço e dos prazos das informações vinculativas. São questões que foram colocadas sobretudo pela ordem dos contabilistas. Eu não sei se tiveram a oportunidade de visualizar ou pelo menos aceder às maiores questões colocadas pela ordem. Eu, sem querer elencar todas as questões, gostaria de saber a vossa opinião sobre elas para entendermos as duas perspectivas sobre o vastíssimo conjunto de questões colocadas. Pareceu-me que no caso da ordem as questões colocadas não eram tanto necessariamente sobre este diploma, mas sobre aquilo que falta no diploma, ou que poderia ser feito a mais, e não necessariamente sobre o que está aqui, mas ainda assim era importante perceber a vossa posição e a opinião sobre as questões que foram colocadas. Há duas questões em particular que era importante esclarecer. A primeira já foi aqui também referida, que é se este regime é ou não é mais benéfico na questão da dispensa de coima. E, portanto, se a articulação entre o artigo 29 e o artigo 32 do REGIT vai tornar mais difícil conseguir essa dispensa de coima ou vai facilitar essa dispensa. E como há uma mudança de facto na abordagem legal, ou logística pelo menos, era importante compreender qual é o seu resultado final. A DECO também colocou uma questão sobre a atualização do direito circulatório, que está no 68A da LGT, em que pergunta, no fundo, se as linhas que estão elencadas para a atualização são cumulativas ou se podem ser vistas em alternativa. E, portanto, perguntando qual é a interpretação legal que é possível dar a esse artigo, uma vez que, embora achem que vai no bom sentido, questionam a eficácia se os critérios forem cumulativos. E pronto, são estas as questões que têm sido colocadas e que eu gostaria de saber qual é a posição da AT sobre elas. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Agora a palavra à Sra. Diretora-Geral doutora Helena Borges, que disporia da somatória dos tempos gastos com as perguntas, portanto cerca de 12 minutos, mas 12 minutos e juros de demora, portanto esteja, Sra. Diretora, a palavra é sua, faça favor. Difícil. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada também, um cumprimento também aos Srs. Deputados e, se me permitem, desculpe que eu queria ter falado sem barreira. Bom, cumprimentar todos, agradecer o convite para podermos estar aqui e, em certo sentido, podermos ajudar a esclarecer o processo e participar no processo de decisão, procurando garantir que, pronto, estamos plenamente, digamos, capazes de honrar depois os compromissos que resultam da lei. Isso parece-me ser um aspecto importante porque não basta alterar as regras, é necessário depois que a administração realmente esteja em condições de a poder aplicar. E nesse sentido, eu queria aqui, pronto, expressar que, relativamente ao diploma, nós acompanhamos este movimento legislativo com pronto, achamos que é próprio do tempo que nós estamos a viver. Portanto, há algum tempo que este tipo de diplomas, enfim, em termos de direitos e garantias, não sofria uma alteração tão profunda e que, em certo sentido, é reflexo digamos, da evolução que quer os cidadãos fizeram em matéria de cumprimento, em matéria de consciencialização dos seus deveres para com as obrigações, como uma evolução em termos da cultura da organização capaz de lidar com estas alterações das regras e ser consequente com elas. E isso não acontece só porque, pronto, também nós, cada um dos profissionais da autoridade tributária é também um cidadão que tem de cumprir, mas sobretudo porque nós, enquanto organização, nos sentimos capazes de, com um novo enquadramento legal menos restritivo, ainda assim conseguir assegurar que os níveis de cumprimento não vão abrandar pela circunstância de se flexibilizarem um pouco mais as regras que os contribuintes têm e a tolerância com que passam a contar para cumprir as suas obrigações. E isso é especialmente relevante nas faixas da população
que não contam com aconselhamento profissional, não é? Há muitos contribuintes que entram no sistema, passam a ter que se confrontar anualmente com o cumprimento de regras, com obrigações, em que pela primeira vez, pronto, têm de enfrentar o desafio de lidar com a complexidade que o sistema fiscal encerra. E nós temos por experiência que grande parte destas situações, pronto, que depois são exemplo de a inadequação do sistema, que é demasiado agressivo relativamente a este universo, se torna evidente, quer dizer, também para nós. Mas as regras que nós tínhamos em vigor não nos permitiam distinguir os incumpridores reiterados daqueles que cumpriam ou incumpriam por não estarem preparados ou devidamente apoiados pela própria administração. E, portanto, creio que o quadro legal em matéria sancionatória traz essa grande diferença. Traz uma dispensa de coima mais previsível e sem carga de discricionariedade e sem subjetividade para os pequenos incumprimentos, para os incumprimentos que são pontuais, para aquelas pessoas que realmente no limite do prazo à meia-noite tentam cumprir e já passou da meia-noite e incumpriram. Portanto, para todas essas situações o sistema passa a oferecer resposta. Portanto, qualquer pessoa que, mesmo para situações que antes não tinham dispensa de coima, como sejam aqueles que afetavam a receita, portanto, que punham em causa, que estavam relacionados com o cumprimento de obrigações tributárias, não podiam beneficiar deste afastamento da coima, coisa que agora passa a estar disponível. E isso representa uma alteração muito substancial para um universo alargado de contribuintes, porque nós estatisticamente também temos a oportunidade de verificar quem são os incumpridores pontuais e quem são os incumpridores reiterados. E parece-me evidente que o sistema não pode lidar com um sistema permissivo que premie os incumpridores recorrentes. Sim, mas aqueles que incumprem uma vez ficará, durante um ano, está assegurado, e há uma coisa muito importante, não ficará margem para a decisão. Quem incumprir e regularizar no prazo de 3 dias, não precisa sequer de acionar o seu direito. A administração tem a obrigação de o assegurar. E isso é uma coisa bastante importante nesta nova formulação das garantias, tal como o cumprimento, tal como a administração verificando que alguém está em situação de incumprimento, não levanta imediatamente um auto de notícia. Primeiro notifica os sujeitos passivos para regularizarem e, se eles regularizarem, têm uma atenuação substancial da coima. É outra previsibilidade importante, ou seja, o simples cumprimento das obrigações, mesmo que depois de notificados pela administração, é sempre motivo para a atenuação. E isso é um aspecto não apenas importante porque estimula o cumprimento, como incentiva, como garante que as pessoas não têm que ir acionar a sua defesa nem o seu direito, basta que cumpram. Isso encerra também uma dimensão de simplificação. Simplificação para pessoas que não estariam preparadas com autonomia para assegurar a defesa num processo de contraordenação, como dispensa a administração da sua apreciação e evita decisões discricionárias que possam depender de uma avaliação de um decisor. Portanto, eu acho que esta alteração que aqui se traz traz acréscimos realmente e acréscimos efetivos na garantia dos cidadãos, é vantajoso para a administração e deixa a mesma pressão para aqueles que não cumprem, que é a parte importante. Nós não podemos fazer evoluir, parece-nos a nós, não se pode fazer evoluir o sistema para um cenário em que as pessoas possam passar a optar por não cumprir, encontrando vantagens na forma como evoluiu. A administração tem que se manter atuante perante aqueles que atuam na franja do planeamento fiscal, na franja do incumprimento e esperam que não haja atuação da administração ou esperam apenas os momentos de atuação, até mesmo no âmbito da atuação do corpo inspectivo. Portanto, isso parece-me ser importante, de facto, libertar a pressão daqueles
que apenas por desconhecimento, por falta de preparação, pronto, situações pontuais, daqueles que têm, pronto, de facto, obrigações acrescidas de cumprir e cumprir dentro do tempo, mesmo que esses sejam profissionais, mesmo que esses tenham aconselhamento profissional. Vamos ver, porque quando a senhora foi aqui perguntado relativamente aos contabilistas, nós temos que pensar que os contabilistas são profissionais e têm que organizar o seu trabalho para cumprir dentro dos prazos. Quando lhes acontecer não cumprir nos primeiros 3 dias seguintes cumprirem, sabem que podem contar com a dispensa de COIM naquelas circunstâncias bem, mas eles são profissionais, podem ter um azar, não podem organizar para cumprir fora do prazo. Pronto. A questão é que o sistema, tal como estava a ser pedido dos contabilistas, estava a ser pedido para que eles cumprissem quanto pudessem e depois tinham um afastamento previsível. E é evidente que isso tem enormes consequências na esfera da receita. Quer dizer, se o movimento legislativo for esse, será. Agora, não podemos desconsiderar que isso depois terá, quer dizer, não apenas a possibilidade desse ser parte do planeamento da forma como cumprem, como compromete depois aquilo que são as metas orçamentais e a previsibilidade na arrecadação da receita, que é também essencial para garantir um conjunto de políticas públicas. E, portanto, parece-me que isso também foi aqui salientado, não apenas, também pela senhora Professora de Justiça, que assinalou, aliás, pela positiva, a forma como o regime estava a evoluir e ela, evidentemente, também olhou para esta franja mais desprotegida que estava e sabe que os profissionais adquirem serviços e serviços que têm a obrigação de lhes oferecer, digamos, pronto, garantia de que os profissionais cumprem os prazos, tal como as empresas que não têm os seus corpos próprios de especialistas para cumprir as obrigações, as maiores empresas têm a obrigação de cumprir dentro dos prazos. E ao mexer neste regime, mexíamos para todos. Portanto, e aquilo que aconteceu no movimento legislativo que se preparou foi realmente, mudou-se o sistema para os menos preparados, os menos, enfim, aptos, mas manteve-se a pressão sobre aqueles que são os grandes entregadores e aqueles que devem continuar a cumprir dentro dos prazos, porque têm serviços especializados. Portanto, isto relativamente às contraordenações, depois se houver alguma questão em particular de maior detalhe, pronto, que careça de esclarecimento, a senhora Subdiretora-Geral, enfim, fará o comentário necessário, mas penso que no essencial fica uma explicação genérica sobre o que aqui está. Relativamente à questão das penhoras, é um tema pronto, também muito importante para nós, é aliás um assunto que recorrentemente nos é sacada uma responsabilidade que não é nossa, pronto, e isso acho que é muito importante perceber. A autoridade tributária, quando dá ordens de penhora, notifica os bancos com o montante exato que deve ser penhorado e não resulta da lei que eles devam bloquear as contas. Fazem-no porque assim podem fazê-lo ou devem fazê-lo perante as regras gerais do processo civil e porque não distinguem umas penhoras das outras e, portanto, nós não temos nenhuma intervenção nessa decisão de penhora do saldo global da conta. Nós trabalhamos há muito tempo e com regularidade com a Associação Portuguesa de Bancos, até para verificarmos se temos alguma maneira de tornar este processo mais eficiente. Porque nós, e mesmo a questão do prazo, quanto tempo nós levamos a libertar uma penhora, é no próprio dia. É assim que nós tivermos a informação do banco que nos diga que o saldo está penhorado e transfiram. Portanto, o tempo de demora não é da autoridade tributária, é um tempo do sistema bancário. E, portanto, mesmo quando se fixa este prazo, que temos 2 dias para libertar, bem, estes 2 dias para nós estão garantidos, porque são no dia seguinte, as transferências fazem-se na noite anterior nos sistemas, se os bancos comunicaram e transferiram o dinheiro, é imediatamente libertada a penhora. Portanto, aqui há, evidentemente, um equívoco na comunicação, mas nós até nisso, acho que o aperfeiçoamento que se faz no quadro legal torna mais explícita a obrigação para os bancos do que para a autoridade tributária, porque nós estamos a aplicá-la, portanto, não temos nenhuma dificuldade em garanti-la. E, portanto, é isto que me parece que é importante. Agora, há dificuldades, admito eu, da parte dos bancos de adaptarem os seus próprios sistemas e, portanto, o relacionamento é permanente com esta entidade para o podermos, tendo um interlocutor na Associação Portuguesa de Bancos, nós próprios sermos parceiros na adaptação. Nós, agora, relativamente a outra questão das penhoras, às vezes fica a ideia de que as penhoras são talvez o nosso instrumento principal, mas era muito importante perceber que no âmbito da cobrança coerciva, menos de 10% do valor da cobrança coerciva resulta de penhoras e vendas. Menos de 10%.
E mesmo quando se fala que nós penhoramos várias contas das pessoas, isso não é verdade. Nós, para a generalidade das dívidas, há uma única conta bancária que nós temos como destinatário. E porque temos um protocolo, e temos um protocolo com o Banco de Portugal para nos permitir saber quais são as contas bancárias. E mesmo sabendo que há 5 contas bancárias, se alguém tiver uma dívida de 8.000 euros, nós não mandamos a penhora para 5 contas bancárias, mandamos para uma. Pronto. E durante este ano de 2020, em todas as penhoras que fizemos, apenas em 128 casos, em milhares de penhoras que fizemos, foram dirigidos a mais de 3 bancos. Pronto. Porquê? Porque eram valores mais significativos e, portanto, nós aumentamos o número de bancos destinatários das penhoras quando o valor é significativamente elevado e possa permitir que, ao fazer faseadamente a ordem de penhora, o devedor possa desviar fundos das suas contas bancárias. Portanto, são casos manifestamente excepcionais e, portanto, os algoritmos que temos a detectar as penhoras têm isso em consideração o princípio da proporcionalidade. Portanto, em mais de 90% dos casos das penhoras, só há como destinatário um banco. Pronto. E logo que o banco comunica, na mesma noite nós libertamos. E, portanto, isso está escrutinado, sabe-se, os bancos sabem isso. Portanto, não sabe. E as dificuldades que eu ouvi dizer de que as pessoas não sabem de onde é a penhora, sabem, quer dizer, isso nós notificamos os bancos, portanto, só se os bancos no atendimento não dizem, é-nos exterior, se nos dirigirem aos nossos serviços, é evidente que nós temos a informação disponível e, portanto, não há nenhuma dificuldade em chegarem até nós mesmo pelo telefone, se isso for necessário, desde que as pessoas se autentiquem, têm a oportunidade de saber. Portanto, às vezes pode haver aqui erros de comunicação que valia a pena esclarecer, melhorar e o que for preciso que nós façamos chegar aos decisores nesta matéria, naturalmente estamos sempre disponíveis. Depois há aqui um outro aspecto que acho que não foi referido, mas que é importante, que é a circunstância de os processos executivos deixarem de ser executados até decorrer o prazo para a defesa nas dívidas até 5.000 e até 10.000 euros. Isso é um aspecto muito importante porque nós temos a percepção, quer dizer, nós próprios também temos interesse nisto, porque o facto de instaurarmos os processos executivos mais tarde e não haver necessidade de prestar a garantia também nos liberta aos nossos próprios recursos. Porque a nossa experiência tem vindo a demonstrar que deixámos de vender as casas de habitação, deixámos de pedir garantias, de exigir garantias nas dívidas de 5 até 10.000 euros. E em todos os casos, os níveis de cobrança aumentaram, que é uma coisa extraordinária, porque este tipo de devedores, em regra, não cumpre porque não pode. E exigir de uma pessoa que tem dívidas até 5.000 euros uma garantia bancária, é evidente que ele nem consegue pagar, quanto mais obter a garantia bancária. Portanto, nós tínhamos um quadro legal extraordinariamente exigente, mas sem nenhuma utilidade prática. E depois, quando se diz que a administração age como um império, age porque o quadro legal que está fixado há muito tempo é desadequado às necessidades efetivas do sistema. Portanto, e a administração é muito importante perceber que é um grupo de profissionais que atua segundo as regras e segundo as leis. É uma organização vinculada ao quadro legal, não tem escolha. Não, isto não resulta do arbítrio das pessoas e às vezes eu assisti, evidentemente que não assisti à Ordem dos Contabilistas pela Ordem dos Contabilistas, assisti pela PPL e, portanto, eu só estou preparada e só vou responder, evidentemente, àquilo que a Ordem dos Contabilistas se referiu ao objeto da PPL, que foi para isso que nós fomos convidados, não estive a analisar o que é que a Ordem dos Contabilistas disse além disto. Mas acho que é importante perceber que a forma como mesmo na Assembleia os senhores deputados se referem à nossa atuação é algo que eu tenho dificuldade em compreender, porque nós atuamos de acordo com a lei. Quer dizer, se a lei não é esta que querem ver aplicada, então ela tem de evoluir. Não é a administração que tem de usar escolhas que não estão disponíveis, não é? Portanto, nós também temos a noção de que muitas vezes a aplicação do quadro legal atinge franjas da população que talvez não estejam sequer preparadas para se defender. E a complexidade do próprio sistema exige profissionais que eles não têm recursos para contratar. Pronto. Mas essa escolha não é nossa. Nós sabemos que isso é assim, mas só podemos ajudar a mudar a lei quando o movimento legislativo
se proporciona, como foi este caso, e evidentemente que uma parte destas sugestões, enfim, naquilo em que nos fomos solicitados a participar, também resulta da nossa própria experiência. Por exemplo, uma coisa que aqui em nenhuma das audições foi referida é o alargamento dos prazos. É uma coisa muito importante neste diploma, é o alargamento dos prazos. Que se verificou mesmo, sobretudo em matéria contraordenacional, mas também noutros domínios, que é dar tempo para que as pessoas preparem a sua defesa, para que se dirijam aos serviços, para que encontrem soluções. Porque, em muitos casos, o regime anterior em matéria de contraordenacional não apenas era muito lesivo para as pessoas quando não cumpriam aqueles prazos, como os prazos eram exíguos. E isso era, evidentemente, um fator adicional de dificuldade para que determinadas franjas que não tinham profissionais, que não tinham pessoas que os apoiassem, tinham dificuldades em cumprir. Portanto, eu acho que há enormes vantagens neste movimento legislativo que aqui está planeado para os cidadãos, mas também para a administração, que precisará menos recursos e cometerá menos erros, haverá menos contencioso, haverá menos desgaste de todos nós. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que há aqui um movimento importante. Quanto à questão dos recursos hierárquicos e das reclamações graciosas, Sr. Deputado, nós estamos disponíveis para partilhar a informação. Nós temos os tempos médios de resposta às reclamações graciosas por Serviço de Finanças e, portanto, aqui estes tempos médios são transparentes. Portanto, não há aqui nenhuma dificuldade da nossa parte. Agora, os tempos médios são mesmo estes. Podemos dizer é que, e eu acho que é muito importante quando falamos de reclamações graciosas, ver isto. Nós temos cerca de 50 mil reclamações graciosas anualmente e praticamos milhões de atos. Só liquidações de IRS são 5 milhões, portanto, vale a pena ver isto. Temos 50 mil. E eu ouvi que o Sr. Deputado tem referido que 50% são a favor dos contribuintes. É natural, porque grande parte dos erros também são cometidos pelos contribuintes nas suas próprias declarações. Portanto, quando eles reclamam das suas declarações, é natural que nós lhe demos razão, se eles tinham enganado no preenchimento. Depois, há uma franja das reclamações. É evidente que, quando falamos de tempo médio, pode haver uma que foi decidida em 5 dias e outra em 200 dias. Isto a média é a pior das medidas estatísticas, como todos sabemos, mas são números que é comum usarmos. Agora, nós temos a noção de que há reclamações que podem demorar mais do que os 4 meses, como um procedimento inspectivo pode demorar 6 meses e ser prorrogado para 1 ano. Se nós estivermos a falar de reclamações graciosas, de um procedimento inspectivo, de uma aplicação de preços de transferência, de aplicações de convenções internacionais, se houver lugar à troca de informação para a apreciação da prova com outras jurisdições, é evidente que os processos de reclamação graciosa não podem ficar decididos nos prazos de 4 meses. Há casos desses que nós temos, mas não estão porque a complexidade exige isso mesmo, que haja um rigor na análise e na apreciação da prova, porque processos de elevada complexidade resolvidos em pouco tempo é para não os apreciar e para manter tudo. Ora, o que é uma garantia para ser efetiva exige uma apreciação aprofundada. E os casos dos recursos hierárquicos, a circunstância de terem um tempo médio demorado, também resulta disso, porque as matérias que vão para recurso hierárquico são aquelas que foram indeferidas e, em regra, são matérias de elevada complexidade. E, portanto, se nós não queremos, o mais fácil seria apreciá-los num tempo curto e indeferi-los. Sempre que a administração permanece com algum tempo de não decisão nestas matérias, são porque, sendo elas complexas, e para prevenirmos o contencioso, nós escolhemos, muitas vezes, ouvir o Centro de Estudos Fiscais, recolher prova adicional, verificar o que é que podemos fazer. Porque também temos que poupar os nossos próprios recursos, porque ir para tribunal consome recursos da nossa parte. Nós também pagamos custas em tribunal, nós também temos que alocar pessoas a defender os processos. E, portanto, tudo isto também tem que ser visto de uma outra, pode ser visto numa outra perspectiva. Podemos escolher ver só de uma, mas eu acho que o papel da administração ao vir aqui é também procurar dizer e afirmar que também procura fazer bem, também procura cumprir a sua parte. Eu não digo que não cometemos erros, mas não podemos ser julgados partindo do princípio que todos os números são vistos como ausência de ação da nossa parte ou persistência no erro, e isso acho que não é verdade. Pronto, e, portanto, eu acho que queria também aqui, relativamente aos recursos hierárquicos, dizer, e nas reclamações graciosas, isso passa-se o mesmo, a tendência das pendências vem-se reduzindo ao longo dos últimos 4 anos. No caso dos recursos hierárquicos, em particular, a redução é superior a 40% do número de recursos que temos hoje, comparativamente com 2015. O tempo médio é que se mantém, mas mantém-se porque as matérias que estão a ser avaliadas exigem tempo. Pronto.
e por isso precisa, mas é verdade que o contribuinte tem uma possibilidade, que é não esperar pela decisão da administração e recorrer à via judicial. Em todo caso, pronto, nós não ficamos com eles, não ficamos com estes recursos hierárquicos parados para não os decidir à espera que o contribuinte vá para o tribunal. Aquilo que nós acabámos por afirmar foi isto. Nos últimos 4 ou 5 anos, nós reduzimos 40% do estoque, o que quer dizer que em cada ano nós decidimos sempre mais recursos hierárquicos do que aqueles que entram e cerca de 60%, no último ano foram 58%, dos recursos hierárquicos são decididos no próprio ano. Pronto, tal como as reclamações, então as reclamações graciosas são 94%. Eu acho que isto é muito importante também as pessoas perceberem, em vez de nos escudarmos em alguns números que surgem. Portanto, acho que nós podemos sempre fazer melhor. Mas eu gostava também que compreendessem que a organização também tem recursos limitados, não é? Nós, em cada ano, recebemos um conjunto de desafios adicionais, de obrigações que nos, enfim, saem do Governo, das decisões do Governo, da administração, e nós procuramos fazer o melhor que podemos com os recursos que temos, mas os nossos recursos não são ilimitados e, como todos percebem, a complexidade das operações comerciais dos negócios aumentaram muito, o número de informação que nós recebemos hoje da troca de informação internacional, a globalização traz uma enorme complexidade para as nossas funções e, portanto, isso também exige cuidado da nossa parte e exige uma coisa que é importante, que é fazer bem. Portanto, mais do que fazer rápido, ou só fazer rápido, é fazer rápido e bem, mas eu isso acho que não há ninguém. Pronto, mas ainda assim nós estamos apostados em alcançar o melhor resultado que pudermos nesse domínio, fazer rápido e bem, e acho que também devemos saber que em termos internacionais a administração portuguesa compara bem com outras administrações fiscais e não olharmos só para os aspectos que, pronto, em todo caso temos a obrigação de cuidar e é para os níveis de imperfeição e para onde nos sentimos incompletos ou que podemos melhorar que eu tenho que estar atenta e, portanto, também vejo nestes momentos em que venho à Assembleia, de certa maneira, explicar aquilo que se passa na organização como um momento de prestação de contas. Acho que isso é uma obrigação nossa e procurar trazer essa comunicação, pronto, também para a discussão, em vez de apenas andarmos a isolar casos que serão sempre próprios de uma organização que trata com milhões. Uns casos onde nós cometemos erros, algumas vezes, se calhar, nem são erros, mas também temos que admitir que, em alguns casos, isso poderá acontecer. O que não são é por falta de cuidado, nem falta de propósito de os evitar. Isso acho que é isso que eu não posso deixar de afirmar aqui. Pronto, relativamente a este ponto, enfim, depois veremos se houver mais questões, eu coloco. Relativamente à inspeção tributária e à regularização voluntária, que está prevista, esta conciliação, há aqui um desafio grande para a organização introduzir mais esta fase, porque é um desafio grande porque obriga a repensar a forma como as inspeções decorrem e obriga-nos a alocar mais recursos a esta finalidade, não é? Porque introduzir mais uma fase no procedimento inspectivo, fazê-lo bem, com profundidade, manter o diálogo com as empresas, é algo que nos vai consumir mais recursos, mas nós vemos-lo pela positiva, também aqui, porque achamos que tudo o que investirmos nesta fase e procurarmos conciliar as posições e chegar a acordo, nós não temos contencioso. E, portanto, isso é muito importante para nós, é importante para as empresas e é muito importante, mesmo quando não falamos, aqui não estamos a falar da franja dos pequenos contribuintes, estamos a falar, evidentemente, das operações mais complexas, às vezes com operações internacionais, é muito importante que nós tenhamos a capacidade de atrair investimento, oferecendo uma resolução célere do contencioso e uma prevenção dos litígios que se pode alcançar muito por esta via. Mas não é só esse aspecto, há um aspecto muito importante associado a esta regularização voluntária, é a regulação do procedimento, a transparência, a forma como este processo vai decorrer, que evita que que não haja escrutínio da parte de quem dirige a administração, que não se perceba como é que aconteceu aquela regularização voluntária, como da parte do contribuinte, que sabe exatamente que tudo o que acontecer está regulado pelo processo. Nós já tínhamos situações de regularizações voluntárias durante o processo inspectivo, mas o processo estava pouco regulado na lei. E nós vemos com interesse que tudo isto esteja muito formalizado para não permitir nenhuma discricionariedade da parte dos decisores, como exija um escrutínio, um compromisso da parte dos contribuintes que foram alvo de inspeção. E, nesse sentido, também o quadro legal evoluiu no sentido de aumentar a redução e a atenuação da coima sempre que o contribuinte
assume a regularização voluntária. Penso que daqui nós todos ganhamos e é também um sinal de maturidade em que a administração, não apenas pela via formal, pelo escrito, se relaciona, mas se expõe. E, portanto, isso cria da parte dos decisores, que têm que se envolver nesse processo, também um compromisso de obter resultados naquele exercício. E os resultados para nós são prevenir o contencioso, são prevenir a conflitualidade e encerrar os assuntos e, com isso, contribuir para a arrecadação da receita. E, portanto, penso que é um instrumento muito importante que trazemos para o sistema. Depois, quanto às informações vinculativas, que é um assunto que aqui foi tratado, eu vi que a questão tinha sido tratada pela questão dos custos. Depois, há também um problema de tempo, mas eu acho que era importante aqui distinguir um assunto. As informações vinculativas são, evidentemente, um instrumento é uma garantia do contribuinte, é um momento que pode ser dito como de esclarecimento e de informação, mas não é o instrumento tipo de informação. Pronto, a forma de obter um esclarecimento para cumprir. É, sobretudo, uma proteção de cada contribuinte que sabe que a administração se vinculou. Pronto. Mas isso nem sequer é vinculativo para o contribuinte. Ele pode pedir uma informação vinculativa e decidir comportar-se de outra maneira. O que eu não tenho notícia é de nenhum caso em que a administração se tenha comportado depois e que esteja a litigar em tribunal contra as suas próprias informações vinculativas, como o Sr. Deputado referiu, mas quer dizer, não estou livre de que haja uma coisa insólita. Então se não disse, fui eu que percebi mal, peço desculpa. Mas é assim, nós temos, aquilo que uma informação vinculativa representa é um compromisso da administração que durante os próximos 2 anos, para aquele contribuinte em concreto, não pode mudar a sua orientação, mesmo que mude por qualquer outro motivo, tenha que se ajustar à jurisprudência, tenha que ajustar o seu comportamento. Ali há um compromisso, há uma certa previsibilidade. Pronto, mas, enfim, não sabemos exatamente de que é que, em concreto, quais são os casos que estão a falar. Agora, é muito importante perceber que, em regra, as informações vinculativas são temas, as questões que se colocam nesse domínio são temas de elevadíssima complexidade. Portanto, obrigam um enquadramento por parte do contribuinte. Portanto, porquê? Porque são áreas, muitas vezes, de inovação. São áreas em que a pessoa, para se instalar, para criar um negócio, quer saber exatamente qual é a tributação a que está sujeita. Portanto, exigem também do nosso lado um cuidado extremo, porque para nos vincularmos, nós vamos ter que assumir um compromisso com impacto na receita, não é só dar uma informação. Portanto, e se as matérias têm essa exigência, só há uma maneira, ou nós fazemos enquadramentos pouco ponderados e rápidos, com pouca segurança para o Estado, e porque o legislador cria muitas vezes um quadro legal com uma formulação que às vezes não é fácil também à administração fazer a interpretação, não é? Ou a que faz muitas vezes nem corresponde àquilo que verdadeiramente se esperava, porque nem sempre é fácil fazer a redação de uma norma que seja tão objetiva e que garanta uma única interpretação, e é por isso que depois temos estas diferenças entre as abordagens que tem a administração e a que tem a jurisprudência, mas evidentemente que a lei se fixa com o resultado de se fixar na jurisprudência, e é por isso que nós devemos seguir os entendimentos. Mas ainda relativamente este tema, portanto, se elas são pagas ou não, é uma escolha do legislador. Assim, se elas não forem pagas e escalar o número de informações vinculativas, é preciso perceber se a administração tem recursos para responder a todas num tempo curto. Mas essas são, outra vez, decisões que nós avaliaremos em função daquilo que, em cada momento, nos sentirmos em condições de fazer, mas isso nós tratamos habitualmente no relacionamento que temos com membros do Governo e vamos pondo a parte dificuldades que neste momento, evidentemente, para responder mais rápido e melhor a elevadíssimos níveis de complexidade, são sempre precisos mais recursos em tudo o que não puder ser feito por tecnologia. E nós, muito do que podemos hoje fazer com tecnologia, substituímos trabalho humano por tecnologia, mas esse é um dos domínios em que só podemos fazer com pessoas, e com pessoas muito qualificadas, porque se não são exatamente quaisquer pessoas a quem podemos atribuir esse tipo de responsabilidades. E, portanto, um outro aspecto, que é o do ajustamento das orientações da administração à jurisprudência, às regras que aqui vêm explícitas, eu queria, sobretudo, assinalar que nós vemos-las com agrado. Ao contrário do que podiam esperar. É assim, a administração tem todo o interesse em saber quando é que pode parar de litigar e não vai ser escrutinada por isso.
Porque se nós não litigarmos nas situações em que não é certo, nós também somos auditados todos os anos. Nós não recorremos apenas porque temos nisso um capricho. Mesmo que isso pudesse, por hipótese, pudesse ser, coisa que não é. Mas, pronto, às vezes parecemos, quando ouvimos, fica esse sentimento de que há pessoas que pensam isso. Não, nós recorremos, porque nós temos uma obrigação de resultado, de alcançar a aplicação correta da lei e até estarmos certos de que não há alternativa, é isso o nosso caminho. Portanto, quando vemos balizado em que circunstâncias é que deixa de haver obrigação de recorrer, para nós significa uma vantagem do ponto de vista da administração. É claro que podemos sempre pensar, a partir do momento em que deixamos de recorrer, o Estado vai assumir perdas de receita que assumiu ao ajustarmos a jurisprudência e tem que encontrar formas alternativas de alcançar essa receita. Mas isso é um problema depois que o legislador, pronto, certamente vai pensar, porque a partir do momento em que desistir de litigar para arrecadar receita num domínio, vai ter de encontrar forma de a encontrar por outra via, se ela não aparecer pela via do quadro legal que já temos disponível. Mas acho que isso é muito importante deixar aqui este testemunho. Isso é previsibilidade para a administração e para os administrados. E tudo isso é aquilo que faz mais eficiente o sistema e que nos permite também quebrar esta crispação que muitas vezes sentimos que existe no ambiente de relacionamento, que nós também procuramos que seja o mais harmonioso possível, porque é isso que faz sentido, não é? Não há interesses que não sejam o interesse público, é aquele que norteia a nossa atuação e, portanto, acho que é assim que nos encontrarão. Eu não sei, relativamente aqui, há aqui uma questão de detalhe, não sei se a doutora Cristina Bispo quer, mas vamos... Como? Da questão do se é cumulativo ou não para o ajustamento da jurisprudência, os três requisitos para o ajustamento da jurisprudência. Não é cumulativo, eu acho que basta cada uma delas, sim. Eu só queria agora ter a certeza que estão... mas é em cada uma daquelas condições, se verificadas, nós ajustamos a jurisprudência, sim. Não sei, eu acho que respondi a todas as questões. Não? Diga-me lá, Sr. Deputado, o quê? Sr. Deputado Nuno Carneiro, Dos? só... Os juros, é assim, a partir do... Não, é a partir do momento em que é transferida para a AT, quando entra nos cofres do Estado. Não, mas não está privado por nós. No dia em que nós soubermos que ele está privado e for depositado, for transferido pelo banco, nós libertamos e deixa de contar juros. Ou seja, deixa de contar juros no momento em que o banco nos comunica que já fez a penhora da conta e transfere. É no dia em que nós libertamos a penhora. E, portanto, deixa de haver juros a partir dessa data. Essa é uma opção. Sr. Deputado, essa é outra vez a mesma questão. A caducidade das garantias até um ano é porque há questões de complexidade que, se dissermos assim, caducam as garantias, o Estado fica sem garantia. Mas sim. Mas, Sr. Deputado, mas em relação a isso, é assim, nós não temos este tipo de situações. Como disse, nós 98% dos nossos processos de reclamação graciosa são decididos no próprio ano, e, portanto, esta questão, na fase da reclamação graciosa, não se coloca. Em alguns casos dos recursos hierárquicos pode alcançar-se, pode acontecer, mas se caducar a garantia ao fim de um ano e o recurso hierárquico tiver 2 anos, porque é uma matéria de extrema complexidade, nós não vamos poder decidi-lo mal só para não perder a garantia. Podíamos até ter essa tentação, não era? Que era tomar uma decisão prematura para evitar a caducidade da garantia. O legislador fixou este prazo. Em todo caso, parece-me prudente que o mantenha, na medida em que há reclamações graciosas, sobretudo nas esferas de grande complexidade, nas áreas de inspeção, em que as reclamações exigem um tempo de análise para que haja uma decisão fundamentada. Se o Estado escolher ter essas reclamações sem garantia, é uma escolha. Como? Mas o contencioso judicial nós não controlamos. O Estado pode dizer assim, eu aceito ficar sem garantias de boa cobrança. Isso pode ser um estímulo a litigar e um risco enorme para a receita. Mas pronto, mas até porque nós não temos nenhum controle sobre o tempo que demora um processo judicial, não é? Portanto, essa é uma escolha do legislador, mas todas as decisões neste domínio comprometem a arrecadação da receita e afetam e disponibilizam oportunidades adicionais de planeamento fiscal também neste domínio. Portanto, se essa for a escolha,
nós aplicaremos. Pronto, mas acho que ficou respondido agora para todos, sim. Tá bem. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Agora, pedia novamente à doutora Helena Borges que tivesse a amabilidade de apontar as questões que lhes vão ser colocadas pelos grupos parlamentares relativamente à proposta de lei 1514 da primeira sessão legislativa, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que há pouco tive a oportunidade de ler na íntegra, o epígrafe, e, portanto, julgo ser o Sr. Deputado Nuno... Exatamente. Vai iniciar esta ronda, então, o Sr. Deputado Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que dispõe de até 3 minutos. Cumprimento o Sr. Deputado e dou-lhe a palavra. Sr. Deputado, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da AT e as Subdiretoras-Gerais e agradecer a vinda cá e os contributos que possam dar no processo de especialidade desta proposta de lei número 15. Julgo que conhecem, uma proposta da Assembleia Legislativa Regional da Madeira sobre matéria fiscal relativamente aos rendimentos dos bombeiros portugueses. Estamos a proceder ao nosso trabalho na especialidade, com audições, e a vinda cá da AT é importante na medida em que é um aplicador, uma autoridade aplicadora da lei, também nesta matéria, e começar por dizer que esta proposta de lei, designadamente no que está escrito no seu texto e nos considerandos, parece-nos já bem claro, daquilo que tem sido as audições na especialidade que temos feito, que esta proposta de lei e o seu texto nos considerandos cria a falsa ideia de que em 2013 foi introduzida a isenção total de tributação dos subsídios e compensações recebidos pelos bombeiros voluntários e pelos bombeiros profissionais em Portugal. E essa ideia é falsa e convém esclarecer, porque aquilo que foi feito no Orçamento de Estado de 2013 foi introduzir um regime que prevê a não tributação dos subsídios e compensações recebidos pelos bombeiros na sua atividade voluntária, mas apenas, repito, no âmbito da atividade voluntária integrada no dispositivo especial de combate aos fogos florestais, e depois também esta matéria foi alargada posteriormente no Orçamento de Estado em 2017, também aos bombeiros integrados no dispositivo conjunto de proteção e socorro na Serra da Estrela. E, portanto, em 2013, a isenção de tributação foi para subsídios e compensações no âmbito de combate a fogos florestais. E de subsídios e compensações recebidos pelos bombeiros portugueses, pagos pelas entidades detentoras dos corpos de bombeiros, de verbas colocadas à disposição dessas entidades detentoras dos corpos de bombeiros pelas autoridades de proteção civil. Começou, em primeiro lugar, por serem as verbas colocadas à disposição pela ANPC e, posteriormente, alargou-se também às verbas colocadas à disposição pelos municípios e comunidades intermunicipais. E, portanto, foi isto que aconteceu em 2013 e não uma isenção total. Esta proposta de lei também cria a falsa ideia, e escreve-o no texto, de que em 2017, no Orçamento de Estado de 2017, se agravou a tributação e se repôs uma suposta tributação dos subsídios e compensações recebidos pelos bombeiros portugueses. Ora, não se pode repor o que não existia, e o que se fez em 2017, se não desmintam, por favor, foi criar um regime específico para a tributação dos subsídios e compensações recebidos pelos bombeiros portugueses no serviço de voluntariado que não de combate aos fogos florestais ou no âmbito dispositivo da Serra da Estrela, mas chamado voluntariado noutras atividades, como a presença em recintos desportivos, muitas outras atividades de voluntariado que os bombeiros portugueses desenvolvem. E então criou-se uma taxa autónoma de 10%, com um limite de 13 As, para tributar esses subsídios e compensações, e, portanto, criou-se até um regime mais favorável, deu-se um direito aos bombeiros portugueses, direito fiscal, com uma taxa mais favorável de tributação. Se não for assim, desmintam, eu julgo que são factos, e, portanto, esta proposta de lei assenta em considerandos errados.
Duas questões, posto isto, objetivas. Preciso perceber qual é o impacto fiscal. A proposta de lei vem propor a isenção total de tributação dos subsídios e compensações recebidos pelos bombeiros portugueses. É isto que esta proposta de lei propõe, seja no âmbito de combate a fogos florestais, seja no âmbito de outra atividade de voluntariado, as chamadas gratificações. Qual é o impacto fiscal que esta proposta de lei, colocando-se em legislação e vigorando, qual era o impacto fiscal que teria para o Estado português? É porque não sendo, vou terminar, Sr. Presidente, não sendo neutro, desde logo nós sempre dissemos que teria impacto orçamental e, portanto, ao abrigo da Lei Travão, é muito difícil, se não inconstitucional, aplicar havendo esse impacto fiscal. E, portanto, esta é a questão principal para esta ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que cumprimento e a quem dou a palavra nos mesmos termos. Sr. Deputado, a palavra é sua. Faça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome parlamentar do PSD, já o tínhamos feito anteriormente na anterior audição, mas renovo os cumprimentos em nome parlamentar do PSD à Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária e à demais equipa. Eu não tenho muitas perguntas para lhe fazer, Sra. Diretora, mas mesmo assim queria fazer um exercício aqui, na medida do possível. Foi por proposta do PSD que votada nesta Comissão Parlamentar, que se decidiu solicitar à UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que pudesse elaborar um estudo sobre o eventual impacto financeiro que uma aprovação desta proposta que estamos hoje a apreciar poderia ter. Essa proposta foi aprovada, como eu disse, e esse estudo foi feito. Eu julgo que foi feito também com a colaboração da Autoridade Tributária. Não só, mas também. E, basicamente, o que é que concluiu? Duas coisas. Eu julgo que também conhecerão, portanto, este relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, mas o que este relatório nos diz, basicamente, é o seguinte, que no caso dos bombeiros voluntários, era previsível uma perda de receita fiscal de 3.847 euros e um acréscimo de receita de 2.303 euros, isto num ano, e pressupondo que esse ano terá exatamente uma distribuição de rendimentos declarados igual à distribuição média verificada nos anos 2017 e 2018. A Unidade Técnica, a determinada altura, duvida um pouco destas contas, porque acha que são muito poucos aqueles que declaram ter compensações deste nível. Estamos a falar de, em 2018, apenas 87 bombeiros voluntários fizeram este tipo de declarações. Já que no que se refere aos bombeiros profissionais, aqui é que é o maior, não diria que é o maior problema, mas onde é que é o problema do relatório? Diz-nos o relatório da UTAU que as alterações propostas conduzem a uma redução da receita fiscal, mas que a UTAU não consegue quantificar a mesma, dado que a autoridade tributária não consegue saber qual foi no passado recente o valor das compensações e subsídios referentes à atividade voluntária dos bombeiros, postos à disposição dos bombeiros profissionais pelas autoridades de proteção civil noutros âmbitos que são aqueles que nós conhecemos que estão isentos, que é o dispositivo especial de combate a incêndios florestais e do dispositivo conjunto de proteção e socorro da Serra da Estrela, como eu referi, estão isentos. E onde é que era aqui o meu exercício, se era possível fazer este exercício? Quantos bombeiros profissionais nós temos em Portugal? Eu julgo que são 2.500. A média de remunerações dos bombeiros profissionais andarão entre os 635 euros, o mais baixo, e os 1.269 euros. Estes valores não estão exatos, os valores são seguramente à volta destes montantes. Ora, imaginemos, Sra. Diretora-Geral, que os 2.500 profissionais, no âmbito da sua atividade voluntária, recebem compensações que são exatamente igual ao seu vencimento. Ou seja, todos os meses recebem. E no limite, vamos imaginar que todos ganham 1.269 euros e todos receberam, além dos 1.269 euros, receberam também mais 1.269 euros de compensações da atividade voluntária. Isto, multiplicando por 12 meses, 2.500 dá 38 milhões de euros de IRS. Não seria possível saber qual era, enfim, fazermos aqui uma estimativa de que a atividade voluntária há de ser 10%, 20%,
30% daquilo que ganham a média dos bombeiros voluntários profissionais e chegarmos a um valor limite. Eu sei que é sempre um exercício com margens de erro muito significativas e nem sei se é muito correto fazer, mas há falta de melhores elementos, é este o único exercício que eu consigo fazer e aquilo que os meus conhecimentos me permitem fazer. E era a pergunta, Sra. Diretora-Geral, que eu deixava aqui, era o desafio também que deixava. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Então, novamente a palavra à Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, Dra. Helena Borges. A palavra é sua, faça favor. Peço desculpa, muito obrigado, Sr. Presidente, vou procurar responder. Portanto, quanto à questão factual dos enquadramentos, portanto, acho que isso confirmamos, foi isso que aconteceu, a sucessão do movimento legislativo, penso que não é isenção, é só um preciosismo, é uma exclusão de tributação, que é uma não incidência, é um pouco diferente, mas é relevante para as fontes de informação. Bom, relativamente ao impacto orçamental, enfim, e a resposta aqui, acho que responde, quero a ambos. É assim, nós participamos, enquanto fontes de informação, no estudo que foi pedido à UTAU. Portanto, a UTAU escolheu fazer esse estudo com base nas fontes de informação da AT. Podia ter feito esse estudo com base noutras fontes de informação, como seja, enfim, de outras entidades, ou usando exclusivamente essa informação e chegando às conclusões que chegasse. Escolhendo fazê-lo com base nas fontes de informação da AT, o Sr. Deputado diz assim, nós temos muita informação das pessoas, mas não sabemos se eles são bombeiros, não é? Portanto, nós não temos esse nível de informação para saber, portanto, esta informação das pessoas, para saber, pronto, que fontes de informação são estas. E quando temos informação, temos de terceiros. Ora, se as entidades que lhe pagam estes subsídios e compensações não estão obrigadas a declará-las, porque não estão... Pronto, não estão obrigadas a declará-las porque não estão abrangidas pela incidência, portanto, nós não temos fontes de informação e nós não desconhecemos porque poderíamos fazer um exercício adicional e conhecer. Aí tem que haver a obrigação das entidades terceiras que atribuem esses subsídios a classificá-los como tal e, portanto, para que nós possamos ser fonte de informação. Portanto, acho que se a UTAU escolher fazer este exercício sem nós, com base noutros indicadores do mercado, há muitas formas de chegar a este resultado. Ao ter escolhido como fonte de informação a autoridade tributária é que ficou impedida de concluir porque nós não temos elementos. Pronto. Essa é a principal dificuldade, porque ao não haver declarações, e mesmo numa declaração, quando há estas tributações autónomas de 10%, tanto pode ser os 10% dos casinos, como pode ser de outra atividade qualquer. Nós, mesmo quando há declarações de um contribuinte neste domínio, nós não sabemos se ele é bombeiro, isso é desta natureza, se é esta a proveniência. Portanto, nós não podemos ser fonte de informação para esse cálculo, mesmo se ele tiver de evoluir e se pretender que continue a ser a autoridade tributária a fonte de informação, temos que obrigar as entidades que pagam estes subsídios e compensações a comunicarem-nos, como as entidades que processam vencimentos ou pensões têm de transmitir os rendimentos que pagam, não é? Portanto, essa é a razão de base. Pronto. Depois, relativamente a esta proposta de diploma, é assim, o que nos parece é que a exposição de motivos, ou seja, a norma proposta não responde à exposição de motivos e a própria exposição de motivos da norma é incongruente com os factos e com a sucessão do processo legislativo. Pronto, isso é, em traços gerais, a nossa leitura e, portanto, se o legislador quiser seguir um determinado caminho, pronto, é melhor, tem que o decidir sem medir o impacto orçamental, pelo menos tendo como fonte de informação a autoridade tributária. Pronto. Mas também pode partir do princípio que diga-me. Não, vale sempre, Sr. Deputado, mas pelo menos às vezes vale como exercício para afastar hipóteses de trabalho. Pronto, e eu acho que talvez se tenha aqui perdido tempo assumindo uma opção de trabalho que não poderia conduzir ao resultado. Pronto, mas isso não foi, nós não tivemos, não fomos o driver, não fomos nós a escolher a metodologia de trabalho. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Não registro
passei a registar o registro do pedido de palavra do Sr. Deputado Obrigado, Nuno Sá. Faço o Sr. É Deputado. muito rápido para levar este processo na especialidade e começar a tirar conclusões. Penso que é relevante para os nossos trabalhos. Ouvindo a Sra. Diretora-Geral da AT, há uma conclusão a que podemos chegar, e se não for assim, mais uma vez, digam-me que não. Mas esta proposta de lei, que foi apresentada para vigorar já no ano de 2020, se fosse por nós acolhida e passasse a valer como norma, ia ter impacto na receita fiscal. Isso parece-me claro. E, portanto, podemos não o mensurar. Não somos, neste momento, capazes de dizer qual seria o valor desse impacto, mas que tinha um impacto. E sendo a exclusão total de tributação de rendimentos, subsídios, compensações, ia ter um impacto que se traduziria na perda de receita. Podia ser 1 cêntimo, mas era isso que ia acontecer, isso é inevitável. E isso coloca-nos a nós, Assembleia da República, aquilo que todos conhecemos, que são as normas constitucionais que obrigam depois às práticas orçamentais, que não poderia ter acolhimento, parece-me óbvio, durante o ano de 2020. E, portanto, isso está claro, há impacto, ia ter impacto orçamental e, portanto, haveria sérias dúvidas de constitucionalidade de acolher esta norma. Por último, está confirmado nas palavras da Sra. Diretora-Geral da AT, de facto, alguns equívocos e incongruências que decorrem do próprio texto da proposta de lei. Eu devo dizer que é exclusão e a norma do Código de IRS, a expressão é o IRS não incide e, portanto, é uma exclusão. Mas a proposta de lei que aqui nos chegou usa a expressão isenção. E, portanto, há, de facto, na proposta de lei um conjunto de equívocos factuais, outros jurídicos, há o impacto orçamental e é esta cada vez mais a conclusão que retiramos deste processo de especialidade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Palavra à Sra. Diretora-Geral, doutora Helena apenas Borges. para confirmar, pronto, aquilo que disse, quer dizer, nós não sabemos exatamente a expressão do impacto, nem poderíamos, pronto, dizê-lo, mas admitindo que, enfim, que havendo tributação autónoma à receita, pronto, a não ser que esta norma, quer dizer, a hipótese de não haver impacto orçamental era que ninguém tivesse a receber rendimentos desta natureza, o que me parece não ser esse o caso, senão não havia esta preocupação de afastar a sua tributação. Portanto, acho que isso, quase por exclusão de partes, posso confirmar, mas acho que sim. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Cumpre-me, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer a presença da Sra. Diretora-Geral, doutora Helena Borges, e das Sras. Subdiretoras-Gerais que a acompanharam. Agradecer os esclarecimentos prestados em instâncias das Sras. e Srs. Deputados e dar por encerrada esta reunião, desejando a todos muita continuação de uma ótima tarde. Muito obrigado.